SPTV Primeira Edição. Oferecimento AS Incorporadora. Em Alfredo Marcondes, loteamento Mirassol. Últimos lotes, plantão de vendas no local. E Unoeste. Quem sabe faz a hora. Faz vestibular de verão Unoeste. Seguro apagão gera conta extra para consumidores de energia da região. O SPTV explica como será a cobrança e discute se há obrigação no pagamento com um advogado especialista em direito do consumidor. Começa hoje a investigação na Câmara de Vereadores de Monte Castelo sobre as denúncias de recebimento de propina pelo prefeito Odair Ciles. Tem ainda vaidade infantil. Vamos falar sobre como os pais podem controlar o excesso de cuidado com a beleza entre as meninas. E o trio de ouro do rádio brasileiro tocou na região. A nova minissérie da Globo fez o jornalista prudentino Altino Correia relembrar um grande show realizado em Santo Anastácio. A praça esteve super lotada. O SPTV está no ar. Olá, boa tarde. 6 de janeiro, dia de Reis. Você vê imagens ao vivo de Dracena. Agora faz 30 graus na cidade. A umidade do ar está em 65%. Meio-dia e 16 minutos. Boa tarde. Consumidores de energia de 20 cidades do Oeste Paulista recebem, a partir de hoje, uma conta extra para pagar. É o seguro apagão, o imposto criado em 2002 pelo governo federal, mas que não era cobrado na região por causa de uma liminar judicial. O problema é que a liminar foi suspensa e os consumidores terão que arcar com uma dívida referente a 4 anos, de 2002 a 2005. As cidades da região pertencentes ao grupo Rede Energia serão afetadas pela cobrança. Para entender melhor o assunto e também os direitos do consumidor, está conosco o advogado Marcelo Cesário. Boa tarde. Boa tarde. Mas nós começamos primeiro aqui com o superintendente da Kaiowá, o Paulo Barbério. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rildo. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá, então. Como a concessionária definiu esse valor que os consumidores vão ter que pagar? Os valores que eram devidos desde 2002 a 2005 foram corrigidos pelo IGPM mês a mês e juntados numa fatura única que será entregue agora em janeiro. E dá para ter uma noção de quanto será esse gasto a mais que a gente vai ter que pagar? Nós estamos estimando que aproximadamente o valor de uma conta de luz normal daqueles consumidores que foram beneficiados. Quer dizer que este mês teremos praticamente o dobro de conta de energia? Exatamente. Nós estamos estimando que haverão 2 faturas muito próximas, com valores muito próximos neste mês. Esse pagamento vai poder ser dividido? Esse é um encargo de responsabilidade da União e a concessionária não pode fazer parcelamento dele. E as datas de vencimento variam? Elas são coincidentes com as contas de luz normal. Isso varia de acordo com cada data de cada consumidor, então, não é? A cada dia a gente entrega o que a gente chama etapa de leitura. Então, é dividido até o final do mês os vencimentos, incluindo um pedacinho em fevereiro. E essa cobrança pode ter atrasado aí o recebimento das primeiras contas deste ano? Não, esse foi um procedimento separado das contas normais e não atrapalhou nada. Serão distribuídas conjuntamente. Esse dinheiro vai ficar com a concessionária? Esse é um encargo de responsabilidade da União e será repassado integralmente à Secretaria do Tesouro Nacional, não ficando nada com a concessionária. Ok, então a gente agradece a participação do senhor aqui no SPTV, obrigada pelas informações. E agora vamos falar então aqui com o advogado especialista em direito do consumidor, Marcelo Cesário. Boa tarde. Boa tarde. Bem, e aí, o consumidor nessa situação como que fica? Tem que pagar mesmo? Infelizmente, o consumidor vai ter que pôr a mão no bolso e pagar sim. Afinal de contas, decisão judicial não se discute, se cumpre. Bom, e nesse caso, a gente acabou de conversar aqui com o pessoal da Kaiowá, mas não tem jeito mesmo. Não há, por exemplo, nem com o órgão de defesa do consumidor, a pessoa conseguir parcelar isso para não ter que pagar, por exemplo, quase o dobro de energia, né? Não existe essa possibilidade, pelo menos por enquanto, porque a maioria absoluta dos consumidores já vinham pagando, já pagaram por este encargo. Apenas os consumidores que, por força da liminar, tiveram a cobrança suspensa. Como a decisão da Justiça foi revogada, a decisão liminar foi revogada, agora o pagamento deverá ser integral. E para o pessoal de casa entender melhor o que é, né? O que significa esse seguro apagão? Na verdade, com a crise de abastecimento elétrico em 2001, em 2002 foi editada a Lei 20.348,
no qual havia uma determinação para que todos os consumidores do Sistema Elétrico Nacional contribuíssem provisoriamente, vamos dizer assim, por um tempo determinado, com um determinado valor debitado diretamente na sua conta, para que pudesse cobrir as despesas das usinas termoelétricas movidas a óleo diesel em caso de desabastecimento por parte das usinas hidrelétricas. A maioria da cobrança dos pagamentos já foi feita, já foram pagas, porém houve muitas ações na justiça onde conseguiram decisões liminares, que aqui eu friso, decisão liminar é sempre uma decisão provisória, né, suspendendo o pagamento. Sim, inclusive na nossa região aqui, através da 2ª Vara Federal de Presidente Prudente. Foi suspensa através dessa medida liminar. Porém, o ano passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade e da natureza tributária do encargo, do chamado seguro-apagão. Com isso, houve aplicação da medida que se fala repercussão geral. E isso desencadeia um efeito cascata para todas as demais decisões que devem seguir a posição do Supremo. Ou seja, o encargo é devido e, apesar do momento ser inadequado, porque janeiro coincide com vários outros pagamentos e encargos extras, o consumidor final vai ter que pagar, sim, por mais esta onerosidade. Quem quiser pode procurar a Justiça ou o PROCON, mas não terá êxito, é isso? Procurar os órgãos de defesa do consumidor, a Defensoria Pública, advogados de confiança, é possível, sim. Só que êxito na causa ou em qualquer maneira não vai ser possível. Mas, de repente, pode atrasar um pouco ou não? Pode atrasar, mas não vejo benefício final para o consumidor. Porque, de qualquer maneira, o resultado já está decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que não vai ter que fugir, não vai ter maneira de fugir dessa posição. Tá ok, fica então mais um gasto nesse início de ano. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.